É uma vergonha o que a gente viu hoje. Um Flamengo que teve uma finalização no primeiro tempo. Um Flamengo que conseguiu levar 3 gols de cabeça. 3 gols de jogadas aéreas. Será que ninguém percebe? Ó, já foi o primeiro, já foi o segundo. Concentra. Vergonha do Flamengo e que os antes agora botem pilha mesmo. Porque merece. O Flamengo merece. Capuz na cabeça. Na saída de campo falou pro Pedro Torre, pro Eric Faria, os repórteres da ESPN e da Globo, Sport TV, que foi um roubo. Nossa, como é que ele não fica constrangido de falar que não foi roubo nenhum, gente? Então, assim, é necessário uma mudança mais radical. Não adianta ficar fazendo troca de treinador e isso, aquilo. Não adianta. Porque o que acontece é uma panela que manda no futebol do Flamengo, a panela dos jogadores. Aí sai uma peça dessa panela, outra peça, outras entram e compõem e continua a panela mandando. E então, como jornalista, ótimo estar presente, muito legal, sempre é muito legal. Como rubro-negro, pô, dá nojo de ver esse time. Nojo, nojo é a palavra. Negócio. Você parar, pensar e dizer o seguinte: se o Flamengo fosse o velho Flamengo, amanhã não tinha ninguém empregado no departamento de futebol do Flamengo. Caía Sampaoli, caía a comissão técnica, caía Marcos Braz, caía Bruno Spindel. E sabe o que vai acontecer nessa temporada? No máximo, e eu vou repetir, no máximo, porque já estou achando que periga com o que ficou na cabeça depois daquele jogo, depois do jogo de hoje, periga tomar uma virada do Grêmio no Maracanã. Chegou lá, tem que botar os caras na roda. Ó. Toca aqui, volta aqui, mete uma bola, uma tabela, chute de fora da área. Não teve nada disso. Aí fica um time, quer dizer, esse timaço do Flamengo, né, que eu não sei se hoje é um dos melhores do Brasil. Eu já não sei. E eu tenho todo o direito de pensar isso. Porque para jogar essa porcaria que jogou, desclassificado por um time regular, para não dizer ruim, regular. Meteu 3 e colocou na roda. O Olímpia falou assim, o quê? Vamos para cima que dá. E deu. Flamengo... Salve, salve, nação. Vamos embora com mais um vídeo, né? Após essa vergonhosa eliminação do Flamengo para o Olímpia, né? O que o Flamengo fez hoje em Assunção, Paraguai, não se deve repetir em nenhum jogo, né? E ultimamente, principalmente nessa temporada de 2023, o Flamengo volta a repetir uma atuação vergonhosa, uma atuação sem compromisso dos jogadores, os jogadores não correndo, mas péssima atuação de praticamente o time inteiro, né? O coletivo. Eu acho que, para mim, só 2 pessoas, 2 jogadores, né, se salvaram nessa partida. Foi o Bruno Henrique e o Thiago Maia. Mais ninguém, né? Então, vamos embora com mais um vídeo aí, né? O que a mídia esportiva falou sobre esse vexame, podemos dizer assim, vexame do Flamengo na Libertadores. Agora só resta, né, 2 competições. O Brasileiro, que está a 13 pontos atrás do Botafogo, e a Copa do Brasil, que tem a vantagem de 2-0 em cima do Grêmio. Mas, de acordo com como foi esse jogo, né, o Flamengo agora tem que abrir o olho também diante do Grêmio na Copa do Brasil agora, né? Vai deixando seu like, seu comentário também aí, e tamo junto. E conseguiram. E foi uma vitória justa, a classificação foi justa, um time muito limitado, mas que fez aí o impossível praticamente, né? Aproveitando de um Flamengo que, bem, a gente vem alertando. Até tem gente que não entende, é uma coisa meio... A palavra que eu defino é, o cara tem que ser muito obtuso para não entender. Quando eu falo que escolhe jogo, não significa que vai escolher sempre o jogo da Copa da Libertadores. É muito claro isso. O Flamengo vinha com um aproveitamento de mata-mata excelente, vencendo todos os jogos. Mas chegou um ponto que nem mata-mata eles querem mais. O time não joga, gente. O time não disputa, o time não compete, o time não se organiza. O técnico tem, claro, responsabilidade, falamos já sobre isso. São Paulo não é um mau técnico, mas ele precisa ter um pouco de jogo de cintura, né? Porque realmente não dá para ser tão duro em alguns posicionamentos, né? E isso faz com que, evidentemente, ele não tenha um bom relacionamento com os jogadores. E isso complica demais o trabalho. Mas mesmo assim, cara, não dá. Não é só o técnico, não é só o técnico. Eu fiz uma pergunta, inclusive, para o capitão do Flamengo, o Everton Ribeiro. Porque assim, vocês entenderem, né? Tem a coletiva do técnico, eu nem perguntei para o auxiliar, que não adianta perguntar. O São Paulo foi expulso, não estava lá, queria perguntar para o São Paulo. Então perguntei para o Everton Ribeiro, que foi o jogador, o capitão do time, que ficou do lado hoje na entrevista coletiva lá do treinador, no caso o auxiliar técnico que foi para a coletiva. E aí eu perguntei, fiz uma pergunta para ele sobre por que a torcida tem que acreditar, deve acreditar nessa geração vitoriosa. Por que ainda acreditar?
E vocês vão ver daqui a pouco, eu vou passar aqui esse trecho da coletiva. E depois eu fui para a zona mista, onde estavam lá outros repórteres, onde passam os jogadores. Demoraram uma eternidade, pararam o Felipe Luiz e o goleiro Matheus Cunha. Os outros passaram direto, não falam. O Gabigol passa ali com capuz na cabeça. Na saída de campo falou para o Pedro Torre, para o Eric Faria, os repórteres da ESPN e da Globo, Sport TV, que foi um roubo. Nossa, como é que ele não fica constrangido de falar que não foi roubo nenhum, gente? Você pode reclamar do árbitro Roldan, uma escolha ou outra, uma decisão. Gente, o Olímpia é um time como o Flamengo, 3 vezes campeão da Libertadores, é um clube tradicional, tem uma torcida fantástica, vocês viram hoje, mas é um time muito modesto, até na forma de jogar. E o Flamengo conseguiu ser eliminado de uma forma assim, muito justa a eliminação. Muito. Vai falar de roubo, por favor, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos com calma, né? E não adiantaria aquele gol que foi anulado, foi corretamente anulado, a meu ver, o Flamengo levar para os pênaltis. Que ganhasse nos pênaltis. Você acham mesmo que em algum lugar? A Copa do Brasil mesmo, tá? Volta a ficar sob risco, porque se jogar dessa maneira, pode sim perder para o Grêmio por 2 gols no Maracanã. É uma coisa vergonhosa o que a gente viu hoje. Vergonhosa. E não pode, se for para consertar, não pode ficar só nos jogadores, não pode ser só no treinador. Quer dispensar o treinador de novo, quer trocar de técnico, tudo bem. Mas troca, dane-se. Mas, cara, os jogadores têm que responder por isso. Eu não entendo algumas coisas, queria até que vocês dessem opinião aqui. Você vê, por exemplo, o Gabigol, né? Agora, há um mês e pouco, veio a notícia que o Flamengo está negociando a renovação do contrato do Gabriel. Por que renovar o contrato se vai terminar no final do ano que vem? Por que não esperar daqui a metade do ano que vem, quando tiver naquela fase que ele pode assinar um pré-contrato, para ver o que ele está fazendo, o que vale, quanto deve oferecer? Ah, mas ele pode ir embora de graça. Cara, se ele receber uma proposta maravilhosa e for embora, que vá. Por que tem que renovar agora? Por que os jogadores têm que ficar nessa zona de conforto, cara? Por que alguém pensa em renovar contrato com o Everton Ribeiro e Felipe Luiz? Já deu, gente. Já deu. Esses jogadores, o Ribeiro principalmente, de repente pode até jogar bem em algum outro clube, mas no Flamengo já deu, a fase já passou. O Everton Ribeiro, acho que o último grande momento dele foi a jogada do gol do título da Libertadores passada. Mas hoje é um jogador que ele tem lampejos. Felipe Luiz sem a menor condição, fez aquele grande jogo contra o Grêmio, foi mal contra o Atlético, hoje foi um horror. Tudo em cima dele, o São Paulo só o tirou aos 31 do segundo tempo, gente. Então, assim, é necessária uma mudança mais radical. Não adianta ficar fazendo troca de treinador e isso, aquilo. Não adianta. Porque o que acontece é uma panela que manda no futebol do Flamengo, a panela dos jogadores. Aí sai uma peça dessa panela, outra peça, outras entram e compõem e continua a panela mandando. E o técnico que foi escolhido, ele também não ajudou, né? Eu tenho falado isso nas últimas semanas, que o São Paulo também não se ajuda, né? Ele não colabora com ele mesmo, quando ele é muito duro. Em situações que tem que ter um pouco de jogo de cintura, trazer os caras para o teu lado. Mas fala-se, não, os jogadores vão jogar pelo menos por eles, não pelo técnico. Não jogaram por eles, não jogaram pelo técnico, não jogaram pela torcida. Eu saindo agora ali, eu vi os torcedores de ônibus, que vieram de ônibus. Gente, os caras vão chegar sábado no Rio de Janeiro. Sábado. Se tudo correr direitinho na estrada, nenhum problema, vão chegar sábado. Nós estamos entrando na sexta-feira. Uma viagem longa, cansativa. Sabe? Pô, para ver isso, uma derrota, ela acontece no futebol, mas dessa maneira, 3 gols de cabeça. Outra questão, Matheus Cunha, o garoto teve ali coragem, foi dar entrevista. Mas eu tenho dito, o Matheus não é um goleiro pronto ainda para o Flamengo, ele comete alguns erros. Hoje ele falhou. Segundo gol, então, a cabeçada de longe, ele aceitou. Não é demonizar ninguém, mas assim, o Flamengo contratou o goleiro do Boca, é num jogo desse com pressão, clube de Libertadores, você tem um goleiro juvenil, com pouca experiência. O lance do terceiro gol, observem que o Flamengo reclama de uma falta que não houve, e aí a bola fica com ele, com o Matheus. O que ele faz? Ele rola a bola lá para o escanteio, para bater, como quem quer que bata rápido. Não, amigo, esfria o jogo. Deixa a bola no canto, joga para outro lado, sabe? Diminui essa pressão. Quer dizer, tem uma certa inocência. Muita coisa errada, muita coisa errada. E assim, de bom, aí eu até escrevi sobre isso. 3 situações. Uma, tá na cobertura é sempre legal no futebol para um jornalista, né? Eu já fui a tantas, é sempre. A gente não perde o tesão por esse tipo de cobertura, é sempre muito legal. E hoje é ótimo poder fazer isso pelo meu canal, para estar em contato depois com. Mas é sempre legal estar presente. E eu vim para esse jogo porque eu sentia que era necessário, porque algo importante podia acontecer.
no caso, a eliminação do Flamengo. E é importante estar presente e acompanhar de perto, ver o que aconteceu, entender um pouco mais por dentro. E então, como jornalista, ótimo estar presente, muito legal, sempre é muito legal. Como rubro-negro, pô, dá nojo de ver esse time. Nojo é a palavra. Negócio abjeto. No intervalo, eu até tuitei, ó, derrota do Flamengo está desenhada. Se for esse comportamento, é uma questão de tempo. E era mesmo. A gente percebia isso. Quem viu pela televisão, pelo computador, pelo streaming, certamente observou e daqui era muito fácil perceber. Agora, qual a solução para o Mengão? Lucas, eu faria o seguinte, tá? Depois dessa derrota, sério, se essas propostas por Ayrton Lucas e Léo Pereira forem reais, de 20 milhões de euros cada um aproximadamente, eu venderia os dois. Eu venderia os dois. Vai ficar sem lateral, arruma o zagueiro, bota o da base, bota o Rodrigo Caio. Eu me viro. Eu vou buscar um jogador na Série B, vou contratar um cara sem contrato, eu vou dar um jeito. Eu vou improvisar um cara na lateral esquerda, que se dane. Sério, que se dane. Eu já vendo, já faço caixa, já projeto o ano que vem, já penso num novo técnico, já penso numa mudança de mentalidade e negocio boa parte desses jogadores. Boa parte, negocio. Não renovo contrato de ninguém que está terminando no final do ano, exceto o Bruno Henrique. Só o Bruno Henrique eu renovaria. Não iria discutir com o Gabigol renovação de contrato agora. O contrato dele vai até o final do ano que vem. Aí lá para maio, junho, vamos ver como é que ele está e vamos discutir. Até para ver os valores. Quanto está valendo o Gabigol, né? Pelo que está jogando. Porque hoje, em relação ao que ele ganha, talvez ele não mereça o salário que ele ganha, porque ele não está jogando bem há algum tempo. Ele tem momentos. E olha que eu acho que o Gabriel tem coisas que são muito importantes. Não só pelos que já fez na história do Flamengo, mas pela maneira como ele encarna muito o espírito do torcedor do Flamengo. Mas, cara, ainda saiu reclamando, dizendo que foi roubo. Não foi roubo nada. Eu acho que começaria por aí. Tem proposta, eu vendo todo mundo. Todo mundo que chegasse proposta, eu venderia. Qualquer um. Qualquer um. Para já mostrar que, olha, acabou. Ah, mas eu não vou ter um lateral. Cara, se vira. Busca na base. Dá um jeito. Dá um jeito. Ah, mas vai correr risco. Vai fazer o que no brasileiro? Vai buscar o título? Não vai. Teria que acontecer uma hecatombe. E na Copa do Brasil faltam poucos jogos. Vai buscar o título da Copa do Brasil, com uma nova motivação, com novos jogadores. Venderia os dois. E quem mais aparecesse proposta? Quem mais? Propostas boas, claro, né? E essas propostas são ótimas, diga-se de passagem. Eu faria isso para começar. Mudar tudo, tudo, tudo. E outra coisa, departamento de futebol. Quem é eficiente, quem não é eficiente ali? Quem faz sentido, quem não faz sentido trabalhar no Flamengo? Já muda também. E claro, quiser mudar, aí não adianta eu falar assim, muda o vice-futebol, muda o diretor, isso é decisão do presidente. Se eu fosse a pessoa que decidisse, ou se alguém perguntasse para mim, eu não fosse jornalista, o que você faz? Esse não é o meu papel. Eu faria isso. Começar a mudar tudo agora. Agora, já, para ontem. É o Demildo de Lima. Eu lembro que o Flamengo tomou uma goleada do Grêmio em 77 e começou uma grande reformulação para 78, usando jogadores da base, contratando jogadores que não eram caros, estavam disponíveis. O Raul tinha parado de jogar, ele Carlos veio do Cruzeiro e montou o time que foi campeão carioca 78, 79, 79. Brasileiro 80, 81, Libertadores e por aí vai. Começou ali. Olá! Vamos abrir o programa hoje com dicionário, né? Vamos trazer o dicionário pro time do Flamengo, pra falta de vergonha do Flamengo, pra falta de vergonha da diretoria do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, do treinador do Flamengo, porque ninguém pode ficar fora disso. O que aconteceu hoje foi um vexame. O galáctico Flamengo, o bilionário Flamengo, é bilionário, faturamento de 1 bilhão e 500 milhões de reais, perdendo, sendo eliminado pelo fraquíssimo Olímpia. Fraquíssimo. Se você quiser ser enganado, acredite em quem for te dar desculpinha. O Olímpia é tricampeão da Libertadores. É um gigante, lorota. O último título de Libertadores do Olímpia foi em 2002. 21 anos. O Olímpia não ganha mais nada. O Olímpia não ameaça mais ninguém. Pra você ter ideia da falta de vergonha na cara desse time do Flamengo, o Flamengo ganhou no agregado do Olímpia em 2021 por 9-2. Foi esse o placar agregado. 9-2. Isso retrata bem o que é o vexame que o Flamengo deu hoje em Assunção, no Paraguai. Eu vou ler para vocês, eu falei de dicionário, o significado da palavra vexame. Vexame
substantivo masculino, sentimento de vergonha causado por desonra, rebaixamento moral, humilhação. E aí ainda tem ato ou efeito de vexar, vexação. Então, esse é o resumo do Flamengo de hoje. Que todos os jogadores saibam que eles estavam representando não o Sampaoli. Não é o Sampaoli, porque tem gente que diz, mas tem crise no Flamengo. O clima tá pesado. Que se dane que o clima tá pesado com o Sampaoli. Eles não estão representando o Sampaoli, não. Eles estão representando 45 milhões de torcedores. Eles estão representando uma torcida que todo jogo do Flamengo nessa temporada coloca mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Pra quê? Pra virar chacota. E tem que virar chacota. Tem que ser piada dos rivais aí na internet. Vai ser e tem que ser. E aí sabe o que acontece? Quem se lasca é o torcedor. E outra coisa, 45 milhões de torcedores que esses caras representam. Num Flamengo que paga em dia. Num Flamengo que está pagando, para muitos dos jogadores que estavam em campo hoje, mais de R$1 milhão por mês. É esse o salário desses caras. Então quer me dizer que não tem mais motivação porque já ganhou tudo? Que não tem motivação porque o Sampaoli não tem relacionamento? A motivação dos jogadores, da diretoria, do treinador, tem que ser o salário altíssimo em dia e tem que ser 45 milhões de torcedores que estão em torno desses caras. Para fazer a vergonha que eles fizeram hoje. E eu vou falar para vocês, a lista de vergonhas não é uma vergonha. Se fosse só essa vergonha na temporada, tava lindo o ano do Flamengo. Tava maravilhoso. Só que já tem coleção. Al Hilal, semifinal do Mundial, porrada. Fluminense, porrada de 4 no Maracanã, perdeu a final do Campeonato Carioca. Depois temos o Independente Del Valle, que alguns dizem, que time chato. Foi eliminado pelo Deportivo Pereira, da Colômbia, na Libertadores. Alguém sabe o que é o Deportivo Pereira? E o Flamengo perdeu a final da Sul-Americana para esse time que tem folha salarial do time inteiro menor do que o salário do Gabigol. O Gabigol sozinho ganha R$1,5 milhão por mês. A folha salarial do Independente Del Valle é de R$800 mil por mês, que deve ser parecida com a do Olímpia. Então, parabéns aos envolvidos por mais um vexame do Flamengo nessa temporada. Parabéns aos dirigentes, ao treinador e aos jogadores, porque os jogadores têm que ser cobrados. E essa diretoria ganha título porque tem muito dinheiro, mas não tem pulso nenhum. Só passa a mãozinha em cabeça de jogador. E que isso não aconteça de novo. Porque a gente sabe o que deve estar por esperar aí no Flamengo. A porrada vai ser no Sampaoli. O risco do Sampaoli cair é gigante. Mais um que vai cair e os jogadores continuam. Esses jogadores também têm que ser cobrados. É uma vergonha o que a gente viu hoje. Um Flamengo que teve uma finalização no primeiro tempo. Um Flamengo que conseguiu levar 3 gols de cabeça. 3 gols de jogadas aéreas. Será que ninguém percebe? Já foi o primeiro, já foi o segundo. Concentra. Vergonha do Flamengo e que os antes agora botem pilha mesmo. Porque merece. O Flamengo merece virar chacota no dia de hoje e eu falo porque eu falei aqui no Bate-Pronto. Eu disse e falo de novo. Se for eliminado pelo Olímpia é vexame. E foi. E eu dei o significado da palavra vexame no dicionário. Boa noite, Bruno Prado. Boa noite, Fábio Piperno. Sorte a minha que o Vampeta teve um problema particular. Porque era pra eu estar virando chacota agora. Já devo estar no chat. Mas era pro Vampeta estar me esculhambando e eu tenho que aceitar. Sou eu que tenho que ver a cara de bobo do Flávio Prado entrando aqui no estúdio pra me sacanear. E tem que sacanear. Essa é a graça do futebol. Agora, um futebol que precisa ter graça. E com esse time do Flamengo, quando não quer jogar, o futebol não tem graça nenhuma. O futebol perde a graça. O torcedor fica puto. É o que eu falo. Não dê desculpinha de falta de motivação. Porque eu não vejo isso no Palmeiras. Eu não vejo isso num time que ganhou tanto quanto o Flamengo nos últimos anos. Os caras estão suando a camisa pra caramba.
No Flamengo, não. É uma apatia só. Então, fica aqui meu recado. A motivação para jogador, que tá no Flamengo principalmente, que é o clube que melhor paga no Brasil, tem que ser salário, tem que ser torcida, porque são 45 milhões de torcedores acreditando nesses caras, e tem que ser, acima de tudo, o zelo pela profissão, pela carreira. E não é isso que a gente está vendo do Flamengo. Mauro César já dizia, e foi muito criticado por isso, inclusive em coletiva de imprensa. Ele dizia, o Flamengo está escolhendo o jogo. O Flamengo está escolhendo a partida que quer jogar. E hoje, de novo, resolveu não jogar. Hoje o Flamengo resolveu não jogar. Pronto. O jogo mais importante da temporada. E ó, nossa, que loucura. A final da porra da Libertadores vai ser no Maracanã, na casa do Flamengo. Verdão é Brasil. E mais uma vez, o Flamengo não vai disputar uma final de Libertadores no Maracanã. Parece que é sacanagem com o torcedor. Porque tem torcedor do Flamengo que ele não pode pagar ingresso para ir para Lima. Ele não pode pagar ingresso e passagem para ir para Montevidéu, para ir para Guayaquil. Era a chance do cara ver uma final do Flamengo de Libertadores no Maracanã. E eles fazem esse papelão. Eles jogam fora duas chances. A chance de fazer um Fla-Flu histórico na Libertadores, numas quartas de final. Imagina um Fla-Flu no Maracanã. E eles jogam fora a chance de jogar uma final de Libertadores no Maracanã. É isso que a falta de vontade e a falta de vergonha na cara de hoje do time do Flamengo proporcionou. Proporcionou ao torcedor que ele não tem a chance de realizar o sonho de ver o Flamengo jogar uma Libertadores, uma final de Libertadores no Maracanã. Temos mais de 200 mil pessoas. Só tomando muito uísque para aturar essa vergonha, essa humilhação, esse descalabro que aconteceu hoje. Foi surpresa? Não para quem tem os olhos abertos. Não para quem adora de dizer fechado com o Mister, com o Sampaoli, fechado com o Paulo Souza, fechado com o Vitor Pereira, fechado com quem mais? Melhor é fechar para balanço o Flamengo nesse momento. Porque o que aconteceu hoje foi daquelas páginas negras da história do Flamengo. Você enfrentar o Olímpia, com todo respeito ao Olímpia, e tomar um 3-1, como o Flamengo tomou, sem poder reclamar de nada, porque realmente mereceu o 3-1. É uma coisa você parar, pensar e dizer o seguinte, se o Flamengo fosse o velho Flamengo, amanhã não tinha ninguém empregado no departamento de futebol do Flamengo. Caía Sampaoli, caía a comissão técnica, caía Marcos Braz, caía Bruno Spindel, caía Juan, Fabinho, Gabriel Skinner, caía todo mundo, cara. Porque é o mínimo que isso aí merecia acontecer, né? Que vergonha, cara. Que vergonha. O Flamengo errou tudo hoje. Agora, não está errando só hoje. Está errando já há muito tempo. E quem me acompanha aqui sabe que eu estou criticando, sabe que eu estou dizendo que o time está mal armado, que o time não tem jogada ensaiada, que o time fica praticando futebol de totó. Gente, o Bruno Henrique, que fez até o primeiro gol, hein? O Bruno Henrique passou o jogo todo atarrachado na ponta esquerda. O Gabriel sozinho lá no comando do ataque, na maioria das vezes colocando impedimento, jogou muito mal o Gabriel hoje também. Aliás, foi por impedimento dele que foi anulado o que seria o terceiro gol do Flamengo, do Vitor Hugo, que levaria a decisão pelo menos para os pênaltis. Mas quer saber? Bem feito. Bem feito. Porque se o Flamengo conseguisse hoje ir para os pênaltis e conseguir os pênaltis, nos pênaltis, uma classificação, o vexame seria maior, provavelmente, contra o Fluminense. O Flamengo hoje, vou repetir, é um time de pelada. O Flamengo não tem estratégia, o Flamengo não tem tática, o Flamengo não tem nada. Agora, era difícil prever isso? Com um Sampaoli, que eu sempre não me canso de dizer, só botar os banners aqui, que eu estou entrando agora,
que é um sucesso de crítica na imprensa brasileira, e só na imprensa brasileira, mas é um fracasso de resultados internacionais. Tirando o período dele no Chile, que lá sim foi muito bem, levou a seleção chilena a uma Copa América, levou a Laú a um título chileno e a uma Sul-Americana, ok, lá o Sampaoli foi muito bem. Mas depois foi só desastre, um atrás do outro. Inclusive aqui no Brasil, que todo mundo ficou impressionadíssimo dele ser vice-campeão com o Santos, mas ele ficou 16 pontos atrás do Flamengo do Jorge Jesus. E no ano seguinte, no Atlético Mineiro, ganhou um Campeonato Mineiro, o que, vamos combinar, não honra currículo algum, e acabou em terceiro no Brasileiro, com aquele elenco espetacular, que no ano seguinte o Cuca transformou em campeão da Copa do Brasil, do Brasileiro, e perdeu a classificação para a final da Libertadores por um gol fora de casa para o Palmeiras. Então, gente, foi de uma burrice atroz. Foi uma idiotice incomensurável o senhor Rodolfo Landim ter optado pela escolha do Jorge Sampaoli. 3 treinadores que fazem esse maldito jogo posicional, e eu chamo maldito por causa do elenco do Flamengo. Esse jogo pode ser super bem dito com outros elencos. Com esse elenco do Flamengo, pode dizer que é mimado. Sim, é mimado, mas não joga assim. Você manieta, você amarra as melhores qualidades do elenco. Que, tá velho. Sim, tem jogadores que, obviamente, já deram o que tinha que dar. Acho que, por exemplo, o Felipe Luiz, embora tenha tido um canto de cisne maravilhoso, né? Acho que foi contra o Grêmio, não foi? Que ele fez um partidaço. Foi um jogador de meio campo, praticamente. Não tem mais perna, gente. Ele hoje foi um desastre. Ele levou um drible bocó no primeiro gol. Ele entregou 2 outras bolas. E demorou a ser substituído. Já era para ter sido substituído no intervalo. Aliás, no intervalo já deveriam ter saído Felipe Luiz, Everton Ribeiro e Gerson. Os 3 não estavam jogando bolhufas. Mas cadê que o Sampaoli mexe? Cadê que o Sampaoli vê um palmo adiante do nariz? Não vê nada, é um treinador fraco, ridículo. E o Flamengo contratou esse cara. E sabe o que vai acontecer nessa temporada? No máximo, e eu vou repetir, no máximo, porque já estou achando que periga com o que ficou na cabeça depois daquele jogo, depois do jogo de hoje, periga tomar uma virada do Grêmio no Maracanã e nem ir à final da Copa do Brasil, que é o único título que lhe resta disputar. Porque o brasileiro, vamos combinar, esquece. Não só pela distância do Botafogo, mas pela bolinha que está jogando. Então, restou a Copa do Brasil, que, vamos combinar, se o Flamengo ganhar, porque eu insisto, é difícil, mas se o Flamengo ganhar, é muito pouco para um elenco que custa o que o elenco do Flamengo custa. É muito pouco para um clube que tem um faturamento anual de mais de 1 bilhão montar um time para ganhar uma Copa do Brasil. Olha, é realmente uma situação lamentável sob todos os pontos de vista. E será que os jogadores do Flamengo não escolheram o jogo de hoje? Lembra aquela teoria estapafúrdia de que o Flamengo escolhe jogos? Ai, deixa para lá. Hoje, pelo visto, não escolheram. Escolheram, sim, como escolhem todos os outros. Mas jogam mal. Porque o time não tem esquema. O time é amarrado. O time é mal treinado. O Gerson acabou hoje exausto, morto. Como é que pode, depois de todos os treinos físicos que o Sampaoli diz que faz, que chega, inclusive, a machucar vários jogadores, inclusive o Gerson já se machucou num aquecimento, como é que esse cara não está em forma? Ou será que ele está correndo errado dentro das orientações do Sampaoli? Gente, tem muita coisa ainda para a gente conversar. Eu vou primeiro começar a dar... Concordo, João Rafael. Ele é especialista em queimar jogador. Ele é especialista em queimar jogador. Ele pede o jogador chega, faz alguma coisa que ele não gosta, ele, pumba, escanteia.
Cadê o Alan, que mal joga? O Alan era para ser titular. Chegou, tinha que ser titular absoluto, não era o grande craque, o grande homem de meio campo. Eu nunca achei o Alan isso. Hein? Bom jogador, ponto. Nada além disso. Pois nem titular hoje o Alan foi. E o pobre do Luiz Araújo, que também não entra nada. O Flamengo estava com dificuldade. Estava na cara que o Flamengo ia tomar mais gol. Jogo complicado. O que você deveria ter feito? No intervalo, tira o Everton Ribeiro e bota o Luiz Araújo. E passa a ter uma opção real pela direita. Porque todas as bolas iam para a esquerda. Toda hora tentando o Bruno Henrique. Claro, era a jogada mais óbvia. Mas com a toqueira, você matava. E aí os lançamentos... Gente, o Flamengo não acertou um lançamento longo hoje. Nenhum. O Matheus Cunha deve ter mandado umas 30 bolas na cabeça dos jogadores do Olímpias. E outras 20 fora. Que raio de tática é essa? É uma piada. Ruins toda a vida. E o time do Flamengo não soube dominar esse time. No toque. No toque de bola. O Arrascaeta sumiu da partida. O Everton Ribeiro sumiu. O Bruno Henrique fez uma jogada. O Gabigol só faz gracinha e quer discutir com o árbitro. Tomou um cartão de graça por ter discutido com o árbitro e queria brigar com todo mundo. Tem que jogar, cara. Tem que jogar. Thiago Maia, bom jogador, que eu falo sempre, mas joga, e eu tenho criticado isso, joga para trás e para o lado. O Gerson, andando em campo, se arrastando em campo. Quer dizer, um time sem alma, sem vontade, como diriam os antigos, sem aquilo roxo. Porque o time é ruim. E o Flamengo ganhou aqui. Fez uma frente. Chegou lá, tinha que botar os caras na roda. Ó. Toca aqui, volta aqui, mete uma bola, uma tabela, chute de fora da área. Não teve nada disso. Aí fica um time, quer dizer, esse timaço do Flamengo, né, que eu não sei se hoje é um dos melhores do Brasil. Eu já não sei. E eu tenho todo o direito de pensar isso. Porque para jogar essa porcaria que jogou, desclassificado por um time regular, para não dizer ruim, regular, o time do Flamengo é o time principal, cara. Tem que mandar no jogo. Os caras não jogaram absolutamente nada. Tomaram um gol, cruzamento, córner, cara de cabeça. Cadê essa defesa? Cadê esse Fabrício, esse Davi Luiz? Cadê? Aqui. Lembra que eu disse aqui? Esse treinador está na marca do pênalti. Até concordo. Porque cada dia com ele é um time, cada treino é um time, e ele não consegue fazer nada e ainda é expulso. Eu acho que ele foi expulso injustamente. Antes ele poderia até ter sido, porque ele discutiu lá com o árbitro. Mas na hora que ele foi expulso, não. Porque foi lateral. Aí ele apontou para ele, não falou nada. Ele apontou para lá. E todo mundo apontando para cá, o outro apontando para lá. O árbitro veio e meteu o amarelo nele, ele já tinha levado um, foi embora. Agora, ele está na marca do pênalti. Se ele não sair, agora no vestiário. Ou no hotel. Agora, deveria acompanhá-lo, né? Esses jogadores deveriam acompanhá-lo. Fabrício, Davi Luiz, Felipe Luiz, Gerson, cadê ele aqui? Thiago Maia, esses caras todos. Pega a molecada, bota lá, que vai jogar mais do que esses caras todos. Tudo de sapato alto. Lembra que eu falei a última vez aqui, tá todo mundo cheio. Alguém tem que chegar ali, ó, esvaziar. Pede uma porcaria de um time desse, uma classificação. Estão de brincadeira. Sabe o que aconteceu no primeiro tempo? 8 minutos, a Arrascaeta cruzou e o Bruno Henrique de cabeça raspou e botou a bola. De pé. Bom, tudo bem, não foi nem de cabeça. Foi com o pé. Né? A Arrascaeta cruzou
meteu o pé, desviou e a bola entrou no outro canto. Tudo bem. Coisa toda. Claro, todo mundo sabe do que eu estou falando. Né? A pressão é grande. Porque o time é grande também e caro. É um time grande e caro. Que tinha que estar brigando pela Copa do Mundo. Né? Pelo Campeonato Mundial de Clubes. E principalmente na Libertadores. E agora, que é a intenção sempre, pelo time que montaram, agora não dá mais jeito. Agora, só o ano que vem. Aí o que eu faço com esse time do Flamengo? Que eu sempre elogiei. Eu estou muito à vontade, hein? Eu estou muito à vontade, estou de cadeira. Estou muito à vontade. Porque sempre elogiei. Como o melhor jogador que eu ainda acho do país é o Arrascaeta. Beirando aí o Arias. E eu já falei isso aqui. Então, eu estou muito à vontade para fazer o que eu vou fazer. Porque eu sempre elogiei. E garanto que a nação está comigo. Porque não é possível um time desse, um grande time desse, jogar o que jogou, perdeu a classificação por um time regular. Eu ia dizer que era uma porcaria, mas por um time regular. Muito bem. E não é que o Flamengo conseguiu ser eliminado da Libertadores pelo Olímpia do Paraguai? E olha que saiu ganhando de 1-0, gol do Bruno Henrique. Mas depois, gente, é aquele Flamengo que a gente está acostumado a ver. O Cuiabá meteu 3 e colocou na roda. O Olímpia falou assim, o quê? Vamos para cima que dá. E deu. O Flamengo é um time mal treinado, mal fisicamente. É um time desleixado. Você vê jogadores que não estão mais nem aí. Felipe Luiz, infelizmente, também muito mal. Gerson andando em campo. Gabigol não fez nada. Agora, o fã-clube do São Paulo vai falar o que hoje? Treinador superestimado, ruim de grupo, péssimo no dia a dia. O Flamengo escolheu mal o seu treinador. E olha que o ano pode acabar, hein? Então é isso aí, nação, mais um vídeo, né? O que a mídia esportiva disse aí sobre esse vexame histórico aí do Flamengo, né? Principalmente foi o maior vexame do Flamengo nessa temporada, para mim foi o maior vexame, né? Mesmo Supercopa, Recopa, Carioca, aquela super virada do Fluminense de 4-1 no Carioca, lá no jogo de volta, sobre o Mundial, para mim, essa foi a maior vergonha, né? Sinceramente, o Gabigol, após o jogo acabar, ele deu uma entrevista falando que foi um roubo muito grande, citou a sede da Conmebol lá, e isso pode dar uma punição para ele, querendo alegar alguma coisa. Para mim, o roubo muito grande, eu não vi isso aí, eu não vi falta em cima do Wesley lá, que originou o terceiro gol, sinceramente. E é aquilo, tudo que o Gabigol falou para mim soou como desculpa, mesmo ele dizendo que não. Tudo que ele disse soou como desculpa, né? Aqui tem algumas falas do Gabigol, né? Estamos acostumados à pressão, jogamos com 60 mil no Maraca. Quase todo jogo. É muito fácil apontar os erros. E foi muito erro, né? É ruim falar quando perde do juiz. Ruim falar quando perde do juiz. Mas ele inverteu as faltas, expulsou o treinador. Eu não concordo com a expulsão do Sampaoli, que o segundo amarelo que originou a expulsão, para mim, não era para ter sido expulso, né? A Conmebol é aqui do lado, ali em Luque, né, no Paraguai. São muitas coisas que acontecem na Libertadores, e você sabe, falando para os repórteres, né? Falta no Wesley no terceiro gol, eu não vi essa falta, para mim. Mas agora parece que está chorando. Óbvio que está chorando, entendeu? Então, aí aqui a torcida aqui protestando do Flamengo. Aí é o protesto do Flamengo não precisa de você.
é isso aí. Então é um momento que todo mundo tá de cabeça quente. O Flamengo fez uma partida vergonhosa de assistir. Deu até pena, obviamente, dos torcedores que foram lá em Assunção, Paraguai, né? Principalmente os torcedores que vão voltar de ônibus, carro, seja o que for, transporte terrestre. Porque a viagem, obviamente que o Paraguai faz praticamente fronteira aqui com o Brasil, faz fronteira com o Brasil sim, mesmo assim é uma viagem longa, cansativa, desgastante, ainda com a cabeça cheia após a eliminação do Flamengo. Eu imagino a gente, torcedor que está assistindo de casa, já tá puto com a situação. Imagina o torcedor que gastou dinheiro, gastou seu tempo, perdeu tempo com a família, perdeu tempo dentro de ônibus de transporte para poder estar lá no estádio, poder assistir aquele desastre do Flamengo, né? E uma eliminação vergonhosa. É complicado mesmo. Mas é aquilo, será que o Flamengo consegue dar a volta por cima e tentar o Brasileirão ainda? Difícil. Acho muito difícil isso acontecer, mas pode acontecer, pode. E a Copa do Brasil pode estar ameaçada também. Esses 2-0 aí, dependendo da situação, como o Flamengo vai se comportar daqui a uma semana, pode... Semana é quarta-feira que vem, né? Pode complicar. Mas isso aí, nação, tamo junto.